A gente está chegando no fim do ano e a gente está reunido para celebrar. Celebrar o ano que passou, celebrar essa época especial e divina e inspiradora de Natal, de nascimento de Jesus, e celebrar nossas vidas. Então é um momento interessante também para a gente analisar, para a gente refletir como foi o nosso ano, como foram as nossas vidas durante esses dias que a gente chama de ano. A gente está celebrando o fim ou quase o fim de um ciclo. E é sempre importante a gente ter essa clareza. O que eu fiz de bom nesse ciclo? O que eu posso melhorar para o próximo ciclo? O que eu não deveria levar para o meu próximo ciclo? Ontem a gente estava lendo a Bhagavad Gita e na Bhagavad Gita tinha um verso sobre barco. Eu falei que o barco do John Baba atrasou e eu lembrei desse verso. Então, desse verso da Gita fala: assim como uma tempestade se apodera de um barco no oceano, uma pessoa com a mente absorta na natureza biológica e nos sentidos se afasta do discernimento. E aí eu perguntei para um residente, eu falei, mas é confraternização de Natal, eu tenho que falar do quê? E ele falou, de Jesus. Coitado do Senhor Krishna. Mas na Bíblia também Jesus fala de barco. Jesus fala, em alguns lugares tem várias passagens com ele no barco, porque ele cruzava muito o mar da Galileia, né? Então, as duas passagens mais importantes dele num barco na Bíblia são quando ele estava indo com os discípulos, atravessando e chegou uma tempestade, igual a Gita está falando. E aí, quando veio essa tempestade, aquele vento começou a chacoalhar o barco e todo mundo ficou apavorado e Jesus estava dormindo. E uma outra, Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam atravessando o barco, Jesus falou, pode ir indo que eu já alcanço vocês. E aí quando eles começaram a navegar no meio daquela do barco do mar da Galileia, aparece quem? Jesus andando sobre as águas. Na primeira, aquela tempestade louca e ensandecida, os discípulos gritando já, procurando o colete salva-vidas no barco. E aí Jesus acorda e manda a tempestade ficar quieta. E ainda dá uma bronca em todos os apóstolos e fala: vocês não têm a menor fé. Se vocês tivessem um grão de fé e falassem pro oceano, ele ficava quieto. E na outra, Jesus andando na água e Pedro fala: mestre, isso é verdade? Se você me falar, vem, eu vou na hora. E Jesus falou: então vem. E aí Pedro pulou do barco e começou a andar. Só que aí ele viu aquelas ondas, aquela água, e ele lembrou que talvez ele não soubesse nadar muito bem, esqueceu e começou a afogar. E falou: mestre, me salva, pelo amor de Deus. Aí tiraram ele Jesus tirou ele da água e ajudou. E é claro, veio com um combo já de uma outra bronca. Por que que eu estou falando do barco? Porque nossas vidas são um barco. E a gente está nesse oceano do mundo. E esse oceano do mundo, ele tem ondas, ele tem calmaria, ele tem noite e dia, ele fica agitado,
ele fica tranquilo. E não tem uma outra maneira a não ser a gente navegar por ele. Não existe outra maneira. A gente vai ter sempre que navegar nele, até chegar no destino, que é o nosso porto seguro. A gente saiu de um porto seguro e a gente está navegando em direção ao outro porto seguro. E isso é irrevogável. Não existe uma possibilidade de a gente falar assim, eu não vou navegar. E o Ramakrishna Paramahansa falava, a beleza verdadeira de um barco é quando ele está na água. Se você vai na casa de alguém e vê um barco na sala ou no jardim, aquele barco não tem muita função. Então o barco tem que estar na água, ou seja, a nossa vida não tem outro lugar, ela tem que estar no mundo. E várias pessoas entendem caminho espiritual como uma vida de escapismo, de fuga do mundo, mas é pura ignorância. A vida espiritual é aprender a navegar por esse mar. Se você pega o pessoal, depois vocês, nem todos vocês são do mar, vocês podem perguntar para Recife e para o pessoal que está reunido em Saquarema como navegar. Mas a gente tem que aprender a navegar, e isso é vida espiritual. É de aceitar e de entender, o meu barco foi feito para estar nesse mar do mundo. Só que eu tenho que saber como navegar. E isso é vida espiritual. Não fugir, não querer o mar, porque isso não é possível. E quando a gente vive com essa maneira, o que acontece? Quando eu começo a aprender a navegar, eu vou receber a pessoa que vai me ensinar, primeiro ele vai falar, o mar não vai ser sempre igual. Você tem que saber manejar esse barco em todas as situações. Quando tiver aquele mar flat, aquele mar lisinho, eu vou ficar feliz, vai ser legal. Mas e quando vier onda? E quando estiver à noite? E quando tiver uma correnteza forte? E isso é saber viver. A maioria das pessoas, incluindo nós, vive com uma falsa esperança de que o mundo vai ser sempre um mar bem calminho e tranquilo e vai dar sempre desse jeito. A minha navegação, eu não preciso fazer nada, o barco segue. Mas isso não é verdade. E quando a gente vive com essa perspectiva falsa, qualquer momento que acontece algo diferente do que a gente imaginava, miséria, sofrimento, e não é por causa das ondas de fora, porque a gente já deveria saber dessas ondas, mas é dentro do barco. Se a gente vê aquela passagem de Jesus com os discípulos, e Jesus estava dormindo e os discípulos, todos eles estavam dentro desse mar da Galileia. Só que eles estavam apavorados, gritando e pensando que ia morrer, e Jesus estava dormindo dentro do barco. Como eu quero viver nesse mundo? Com paz e tranquilidade e serenidade, que é como essa perspectiva de dormir dentro do barco? Ou eu quero viver igual os apóstolos, reagindo, chorando, uma vida miserável? E isso depende da gente e nunca do mundo. Depende de como a gente sabe e compreende esse mundo e de como a gente se move nesse mundo. E isso é esse símbolo mais importante desse navegar. Eu estou falando isso talvez porque tem a ver com a gente navegou, a gente está chegando talvez no porto do fim do ano. E aí no porto do fim do ano a gente dá uma descansada, a gente dá uma refletida, a gente repõe nossos suprimentos e a gente vai seguir a jornada. Não dá para ficar no porto o tempo inteiro. Então a gente tem que pensar, como eu naveguei? Esse meu ano foi uma navegação boa? Eu soube lidar com as tempestades que chegaram na minha vida? Meu barco deu uma chacoalhada, mas eu soube sair bem dele? Ou eu fiquei igual aos apóstolos, ou eu caí na água, meu barco virou. Então eu tenho que aprender. E é isso que os gurus fazem o tempo inteiro. É isso que os mestres nos oferecem o tempo inteiro, que é como navegar.
O John Baba chegou agora porque ele estava navegando pelo mar de São Paulo. Mas não é só o aspecto de compreender o barco, de compreender a nossa relação com o mundo, mas tem um outro aspecto que é muito lindo. E esse outro aspecto é quem está junto conosco nesse barco. Nossa vida é um barco. E esse barco está no mundo e ele tem que estar no mundo, não dá para sair no mundo. Mas quem eu coloco como condutor do meu barco? Quem é aquele que vai guiar o meu barco? Eu posso me aventurar sozinho nesse oceano do mundo, mas eu posso também pedir ajuda para um barqueiro. E isso é uma opção talvez muito melhor. Aquele que pode acalmar todas as tempestades das nossas vidas. E ele está só esperando para ser escalado como nosso barqueiro divino. E isso pode ser, você pode chamar de Deus, você pode chamar de guru, você pode chamar de Jesus, mas você tem que se perguntar também: meu barco está no mundo e eu vou passar por altos e baixos, ele vai chacoalhar. Quem é o condutor do meu barco? Arjuna entregou a rédea da carruagem para Krishna. Quem você vai entregar a condução ou o leme do seu barco? Se você for o condutor, ou seja, a nossa individualidade, os nossos desejos, os nossos gostos e aversões, vai chacoalhar. Porque o chacoalho é por causa disso. Mas se a gente confiar e entregar o barco para aquele condutor que é o amor incondicional, que sabe para onde a gente deve chegar e sabe como nos conduzir, a nossa jornada vai ser cada vez mais calma e pacífica. Jesus dormindo dentro do barco. E esse aspecto da fé é indispensável. Que é a fé que fez Pedro andar sobre as águas por um tempinho. E o que significa andar sobre as águas com essa fé de Pedro? Significa que eu tenho que estar no mundo, mas eu não devo ser do mundo. Andar sobre as águas do mundo. Viva no mundo, mas com essa perspectiva de desapego dele, de compreensão de como viver no mundo e que é temporário. Daqui a pouco eu chego no meu porto seguro. Como uma flor de lótus. Está na água, mas não se molha. O meu barco deve ser assim. Um barco ele vai funcionar bem na água, mas se ele tiver furos, ele vai afundar. E afundar significa eu ser do mundo. Estar no mundo não é uma opção nossa, mas ser do mundo ou não ser do mundo é a nossa opção. Pedro deu alguns passos, depois começou a afundar. E isso é com a nossa prática. E isso é que os mestres falam. Entenda a sua relação com o mundo. Perceba a temporariedade das coisas. Estabeleça a relação com pessoas, com objetos, mas nunca esqueça. Tudo é temporário nesse mundo. Tem aquele livrinho que o Guruji escreveu que chama Even this shall pass away. Eu esqueci em português agora. Isso também vai passar. Que fala especificamente sobre essa temporariedade das coisas. E quando eu entendo isso, eu tenho a capacidade de desfrutar do mundo. Mas quando eu me apego às coisas como a fonte e a razão da minha felicidade, eu me afundo. Como a gente quer viver nesse mundo? Como vocês querem o barco das suas vidas para serem conduzidos? Tem uma passagem linda, linda no Bhagavatam que fala também dessa perspectiva do barco. As nossas vidas são esse barco no mundo. O guru é o nosso barqueiro, que está conduzindo o nosso barco. Mas eu preciso ter fé e entrega. Porque se eu não tiver essa fé e entrega, eu não vou deixar ele guiar. Certeza? E, além do guru guiando o barco das nossas vidas pela nossa entrega, pela nossa aceitação, tem uma outra parte, que é lindo, que fala, e Deus é o vento favorável.
que conduz o barco das nossas vidas. Ou seja, se a gente realmente tiver consciência da importância desse caminho espiritual das nossas vidas, da importância de um guru nas suas vidas. A importância de um guru não é ter uma foto no seu altar e olhar para ele de vez em quando e falar, eu tenho um guru que eu vejo ele uma vez por ano quando ele vem para São Paulo. Mas ter um guru na sua vida é contar e ter uma convicção inabalável que essa presença está o tempo inteiro junto de cada um de nós e nos guiando com um amor incondicional e uma força invencível em todos os momentos, até quando vem onda grande, até quando não, as coisas não parecem sair como estão saindo. Não importa, ele é o meu barqueiro e ele sabe. Ele só sabe fazer isso, guiar o meu barco. Ele me conhece muito melhor do que eu mesmo. E eu sei, ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que eu tenho que passar para alcançar a minha meta. Porque ele me ama incondicionalmente. Me ama mais do que qualquer outro ser nesse universo. Ele me ama mais do que a minha própria mãe, meu pai, qualquer pessoa que eu considero quase eu mesmo. O amor que ele tem por mim é maior do que isso. E ele nunca vai me deixar. Com essa certeza, com essa perspectiva e essa fé, a gente deve seguir. E qual vai ser a consequência? O vento favorável. Guru é a manifestação desse Deus absoluto e sem forma. Então, quanto mais você entrega o barco da sua vida para ele, esse vento favorável vai fluir. Mas é algo para a gente pensar e refletir. Qual é a minha percepção desse mundo? Eu tenho a compreensão certa do viver nesse mundo? Eu sei como deve ser minha relação com o mundo. Eu sei onde esse mundo vai me levar se meu navegar. Eu sei quem está conduzindo o meu barco. E eu tenho fé nesse condutor. Quanto mais fé, mais fluida, e mais amorosa e mais feliz vai ser a nossa jornada. E isso está nas nossas mãos, só isso. A gente pode escolher, eu quero o papel dos apóstolos sofrendo nesse barco ou eu quero o papel de Jesus, dormindo igual uma criança nesse barco, enquanto tudo acontece. E essa é a nossa reflexão para esse momento de final de ano, onde o nosso barco está ancorando por algum tempo, para a gente repor nossas energias, para a gente celebrar, para a gente lembrar e começar a próxima etapa da nossa navegação. Como cada um de nós quer navegar nesse mundo. E pensem quão afortunados somos cada um de nós com essa possibilidade que a gente tem desse caminho espiritual, dessa família espiritual e de todos os benefícios que a gente recebe por estarmos conectados com esse poder divino, com essa força. Confraternização também serve para isso. Reflitam, se inspirem uns aos outros, para se fortalecerem, para estarem motivados e sedentos para navegar mais e mais nesse oceano, para chegar o mais rápido possível no nosso porto final, no colo da Mãe Divina. Tem um outro barqueiro agora aqui do meu lado. Ele pode usar esse. Inclino a Deus, eu me inclino ao meu Gurudev, Babahari Haranandaji, o meu Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, a todos os mestres de nossa linhagem, santos e sábios de todas as épocas do mundo inteiro. E hoje eu me inclino ao Divino que está vivo em cada um de vocês. Jai Guru. Jai Guru. Hoje eu tive uma experiência de aprendizagem. E eu percebi que a vida é ensinamentos constantes. O Guru, que está dentro de nós, está sempre ensinando.
Hoje eu estava vindo, era para chegar na hora, eu não cheguei na hora. Meu Uber foi para todas as partes, o trânsito estava demais. E eu pensei em uma coisa que eu queria refletir com vocês. Existem coisas fora de nosso controle e existem coisas dentro do nosso controle. Às vezes, quando vem situações que são fora de nosso controle, a gente fica ansioso, preocupado, nervoso, mas está fora de nosso controle. Então a gente vê o outro lado. A gente anda na vida com um propósito. Ninguém está aqui à toa. Eu gostei do que Ishwaranda estava falando agora. O guru. O guru não tem que estar na sua frente. O guru está dentro de você. Dentro. Ensinando. Percebendo. Os gurus sempre falam que a gente deve levar a vida usando duas asas. Viveka e Vairagya. Com Viveka, discriminação, a gente começa a perceber melhor as coisas que vêm. Isso, o que que eu faço com essa situação? Ou essa pessoa? Como é que eu vou tratar com eles? Como é que eu vou absorver essa lição? E outra asa, Vairagya, o nosso desapego. Desapego. Estamos em uma fase de Natal tão maravilhoso. Nós estamos com nossas famílias, eu espero. São nossas famílias, são nossos filhos, esposas, maridos. Mas a verdade, esses filhos, esposas, maridos, são de quem? Temos a obrigação, a responsabilidade de cuidar de nosso filho, mas ele não é nosso. Desapego. Fazer tudo certo para esse filho andar com as próprias pernas, daí lança no mundo. Isso é nossa obrigação na vida, não é? Mas a maior responsabilidade em nossa vida é nós mesmos. Cada um de nós viemos com um propósito. O que que eu faço com essa vida? Como é que eu vou aprender as lições que são me colocadas? As situações que vêm? Como é que eu uso isso para dar mais um pouquinho para frente? Como é que eu aproveito esses momentos para pensar, eu devia ter aprendido essa lição? Que nem eu falei, as coisas que vêm fora de nosso controle, vêm, a gente aceita e absorve. Vocês sabem muito sobre Kriya Yoga, imagino. Estão estudando? E estão estudando sobre yamas e niyamas? Yama é a maneira que você se expressa para o mundo? Hum? Falando a verdade? Satya, Ahimsa, tudo isso. É o reflexo. Mas esse reflexo para o mundo tem que vir de um semente autêntico dentro de nós, que é o niyamas. E Kriya Yoga são as niyamas. Tapaha, Svadhyaya, Ishvapanidanani. E fora isso, Saucha, pureza e Santosha. Eu estava pensando em Santosha, contentamento, aceitando as situações, essas coisas que veio. Hoje eu estava atrasado, mas ok. Eu fiz meu melhor, essa situação veio de fora, não foi tão terrível.
Eu escrevi para ele chorando, falando, a coisa tá brava, muito trânsito, todo mundo comprando. Mas não é para essa situação de fora atrapalhar nosso paz de espírito. Além de mais, eu estava na Paulista e eu vi todas as pessoas correndo e muita gente comprando. E eu pensei, meu Deus, todo mundo tem responsabilidades no escritório, tem obrigações, tem celebrações. Mas quantas pessoas pensam no ensinamento de Jesus nessa época? Não sei. As crianças já falam, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E se não ganha exatamente o que pediram, o caminhão que pediram, coisa assim, fica até bravo. Mas quantas pessoas pensam em Jesus? Qual é a nossa comemoração da Sagrado Coração de Jesus nessa época? Isso temos que contemplar. E não somente contemplar, absorver e refletir isso em nossa própria vida, em nosso comportamento, em nossa atitude, nossa compaixão com os outros, nossa paciência. Como estamos refletindo essas qualidades, estamos refletindo as qualidades de Jesus. Hum? Quando a gente começa a perceber a própria vida como uma grande escola, e qualquer momento, ensinamentos, 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 tá bom. Então nós temos que ter uma vida consciente, que percebe as situações e usar. Eu estou usando muito a palavra usar. Usar para nosso próprio reflexão e nosso próprio progresso. Quando você está na escola, você tem um caderno, você tem lápis, você tem todas essas coisas. Os instrumentos que nós temos é a nossa maneira de perceber essas lições. E a gente deve escrever. Porque enquanto isso, nossa alma, que é o guru interior, está sempre guiando também. Tudo é para aprender. Todos os altos e baixos é para aprender. Então, Viveka, percebendo, como eu falei, coisas fora do nosso controle, coisas dentro do nosso controle. Eu descarto um, ou aprendo com um, e penso, o que que eu posso fazer? O que está dentro do meu controle? Será que eu devo passar o nervosismo para os outros? Para quê? Se vamos passar alguma coisa para os outros, deveria ser bondade, gentileza, compaixão, não? Essa época de ano é tão maravilhoso por isso. Vamos estar comemorando em alguns dias o nascimento do bebê Jesus. Então, é um momento de um novo começo. Ao mesmo tempo, estamos chegando ao final do ano e estamos avaliando o que foi. Estamos simultaneamente começando e terminando. Hum? Eu queria comentar para vocês, os criabandos, minha gratidão profundo para todos que vocês estão fazendo com os ensinamentos dos nossos gurus. Suas organizações em cidades grandes, cidades pequenas, seus grupos, sua maneira de trabalhar um com o outro, com essa paciência, esse amor, incluindo as pessoas. Quando você percebe que você está incluindo as pessoas, você percebe que a energia é diferente. As coisas não é só minha ideia, mas são nossa ideia.
oferecendo para os gurus. Porque no fundo, Kriya Yoga é expressa no mundo, se expressa através de cada um de vocês. Sim, pensamos em Guruji, pensamos nos Swamis, os Yogacharyas, mas no fundo, quem é o reflexo de Kriya Yoga é cada um. Dentro de suas famílias, dentro de suas comunidades, de suas cidades. Alguém olha para você e fala, puxa vida, essa pessoa está praticando Kriya. Olha o resultado. Um pouquinho mais compassivo. Talvez um pouquinho mais amoroso. Cada um. Cada um. Você tem teu lido de centro, mas você que está praticando, você é um Kriyavan. Lahiri Baba dizia, abençoado é aquele que chega ao caminho de Kriya Yoga. É você. É você. Você chegou ao caminho de Kriya Yoga. Pela sua própria disciplina, determinação, estudos, você está refletindo isso para o teu mundo, para a sua família, sua comunidade. Você está refletindo. Cada um aqui é uma luz que cria. Cada um é um instrumento dos gurus. Então, cada um de nós, vocês, nós, deveríamos viver isso conscientemente e aceitar as situações de bom grado. Isso é santosha. Agradecendo esse momento aqui na Terra, que podemos ser instrumento, como São Francisco dizia. Ele pedia para eu ser um instrumento de sua paz. Agora, essa árvore, o instrumento, vem de você. Isso vem com bons raízes. Desde o momento que vocês foram iniciados, os gurus estão te abençoando e te dando técnicas e estão cuidando de cada um em todos os momentos, mas cabe a você fortalecer isso, criar raízes fortes, praticando, praticando, praticando. Porque é através de sua prática que essa luz vai ser mais visível, mais evidente para os outros. Não estou falando para você andar e pregar e tudo isso, não. Teu exemplo é mais forte. Por isso que a gente sempre fala. Não é fazer cria, é ser cria. Você é cria. Você percebe isso na sua identidade. Você é filho, filha dessa linhagem de mestres realizados. E essa força vai refletir para os outros através do teu exemplo. Teu exemplo fala mais forte. Então, desculpe, cheguei atrasado, já vou terminando aqui. Mas de profundo gratidão para todos vocês, todos que vocês contribuíram para a organização, contribuíram para suas cidades, teus centros, contribuíram com amor, oferecendo essa contribuição para os gurus. E por isso que Kriya vai crescer e mais e mais. Bem, me falta mais palavras. Só muito obrigado, do coração, porque a gente viu isso desde o começo e agora está por toda parte. Isso é a força dos gurus, através de cada um. E como o Gurudev sempre dizia,
Você conhece a árvore através dos frutos. Nós somos esses frutos dessa árvore. Reflete isso, então. Meu profundo gratidão e amor para todos vocês. E que todos tenham um bom Natal, bom final do ano. Vai ter outras coisas, mas esse é meu momento com vocês. Só queria te agradecer. Jai Guru. Jai Guru. Baba. I think they We have no just, problem. we just say thank you. Ok. Para colocar o letreiro embaixo, dissemos que já foi. Vocês têm seus próprios programas. Mas muito obrigado por essa oportunidade, gente. Obrigado a todos, é uma alegria encontrar todos nesse momento especial. Então, um feliz e abençoado Natal. Nós nos consideramos realmente como parte da família de vocês. Nós somos uma família linda e inspiradora. E nossa gratidão sincera e profunda por tudo que vocês fazem pela nossa família espiritual. Vocês são nossa inspiração e nossa fonte de exemplo. Que a gente possa crescer mais nisso e inspirar mais e mais pessoas. Obrigado pela existência de vocês na nossa família. Jai Guru. Jai Guru. Bye. Obrigado a todos. Feliz Natal a todos. Jai Guru. Oh, estão acenando para a gente. Ah, que legal. Bye bye. Have a wonderful day. Ter um dia maravilhoso.